Olá, hoje a gente vai conversar sobre Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga. Esse livro é uma reunião de 18 contos do autor, que é considerado um dos mestres do conto latino-americano. Essa edição, que eu recebi em parceria com a editora Edra, conta com uma introdução feita pelo próprio tradutor, e essa introdução se inicia com uma citação que define muito bem a obra desse contista. A citação do Ezequiel Martínez Estrada diz o seguinte: como desligar em Quiroga a ficção da realidade, o romance da biografia? Bom, a maior parte desses contos vai trazer a temática da morte, e somente após fazer uma leitura sobre algumas informações da vida do Quiroga é possível entender o porquê dessa temática. Aqui a gente vai descobrir então que o Quiroga sofreu muitas perdas, tanto por questões de saúde como pelo suicídio, principalmente pelo suicídio, e isso é muito presente nas suas histórias. O Quiroga sofreu todas essas tragédias durante a sua juventude e isso foi muito marcante na sua vida. Então, a temática da morte nos seus contos é um reflexo disso. Quase todos esses contos aqui possuem o elemento da morte e em alguns momentos, pelo menos para mim, a sensação que existe é de que a única coisa que o Quiroga tinha em mente antes de escrever aquele determinado conto era que o personagem principal iria morrer. Então, em alguns momentos eu tive a sensação de que o conto não tinha muito bem uma história mesmo. O conto começava a se desenvolver e quando você esperava que o enredo tomaria forma mesmo, o personagem morria. Então, em alguns momentos eu tive essa sensação. E por mais que eu entenda o porquê disso, por mais que eu saiba dos motivos pelos quais o Quiroga traz essa temática para suas obras, eu me incomodei um pouquinho em algumas dessas histórias que pareciam não ter muito uma trama definida, e sim apenas o destino do personagem, que era morrer. Então, em alguns momentos isso acabou me incomodando. Por ser um livro de contos, essa é uma obra de altos e baixos. Alguns contos são muito bons, outros nem tanto. E como eu sou uma pessoa que pega o livro de contos e vai lendo direto, em alguns momentos a leitura ficou um pouco arrastada, porque se seguia uma sequência de contos que eu não estava curtindo tanto assim. Depois a leitura se tornava super ágil, porque os contos que estavam se seguindo eram ótimos. Então foi uma leitura de altos e baixos, mas ainda assim eu gostei bastante da escrita do autor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os dois contos que eu mais gostei, foram os únicos que eu dei 5 estrelas nesse livro. E como são contos e são bem curtos, eu não vou falar muito sobre a história de cada um deles, mas é só para vocês terem uma ideia mesmo. O primeiro, e um dos contos mais famosos do autor, é A Galinha Degolada. Esse conto vai trazer a história de um casal que sempre quis muito ter filhos, até que eles tiveram, mas todos os seus filhos desenvolviam um problema genético. E esse problema causava retardos nas crianças. Então eles tiveram 4 filhos, 4 meninos, e todos eles tinham esse mesmo problema. Eles amavam os filhos da mesma maneira, mas eles tinham vontade de ter um filho que não tivesse esse defeito genético. Até o momento em que eles tiveram uma filha, e eles sempre cuidaram muito dela, sempre tiveram muito medo de que ela desenvolvesse essa doença. O tempo foi passando e ela não desenvolveu, então ela se tornou uma garota normal. Essa é a base do conto. Pelo título pode ser que vocês imaginem aonde isso vai parar, mas é um conto que eu gostei demais. Eu acho que ele trouxe um desenvolvimento muito bacana. E apesar de já ter uma ideia do final, ainda assim me surpreendeu e eu gostei muito. E o outro conto, esse foi completamente imprevisível pra mim, foi O Travesseiro de Plumas. Basicamente existe esse casal e a mulher acaba adquirindo uma doença e ninguém consegue dizer o que é isso. E bom, essa é a base do conto, não tenho muito o que falar pra vocês, porque se eu não me engano ele tem menos de 10 páginas, mas o final foi completamente surpreendente pra mim, eu nunca ia imaginar aquilo e realmente me deixou com um pouquinho de medo aquele desfecho. Enfim, esses foram os dois contos que eu mais gostei. No geral, é um livro bacana, se você gosta de contos, vale a pena dar uma chance. Se você não está muito acostumado a esse tipo de história, talvez não seja uma boa maneira de entrar em contato com esse tipo de texto,
porque, como eu disse, é um livro cheio de altos e baixos, então pode ser que você não se empolgue muito com a leitura, mas se você já é um leitor de contos, gosta do estilo, vale a pena dar uma chance, principalmente se você gosta de histórias com um tom mais mórbido. O título fala, então, contos de amor, de loucura e de morte, mas como vocês podem imaginar, o que predomina aqui é a morte. Alguns contos trazem o amor, mas o elemento da morte está sempre presente. Então, se você gosta de histórias mais mórbidas, vale a pena dar uma conferida. Bom, se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já leram alguma outra obra do Quiroga, comentem também. E se vocês querem se aventurar pela obra dele, me contem aí nos comentários também. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar Frases Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!